É assim, faríamos uma avaliação correta do Conselho Nacional se nós pegássemos no Estatuto do Partido e víssemos que competências é que o Conselho Nacional tem e quais são dessas competências que foram cumpridas e como é que elas foram cumpridas nesta sessão. O Conselho Nacional, então, certo. do Conselho Nacional. Isso seria muito interessante. Primeiro, uma das atribuições, das competências estatutárias do Conselho Nacional, que estão todas elas elencadas no artigo 29, uma das competências mais importantes do Conselho Nacional é aprovar, sobretudo neste que é a última sessão do Conselho Nacional, que antecede o Congresso, uma das questões é aprovar o relatório de atividades. Perfeito, foi apresentado. Segundo, o relatório de contas, isto é, o relatório financeiro. Terceiro, apresentar ou aprovar o orçamento para o exercício econômico seguinte. Certo. Sendo o último Conselho Nacional do mandato, então devia-se apresentar o relatório de atividades do mandato inteiro, dos 5 anos. A prestação de contas ou relatório financeiro dos 5 anos. Veja, em relação ao relatório financeiro, nada foi apresentado. Isto é grave. Porquê? Grave por uma razão muito simples. Um dos cavalos de batalha que a Renamo utiliza, e acredito que outros partidos da oposição, a sociedade civil, vocês, por exemplo, do CIP têm feito trabalhos muito interessantes. Ainda vi um dos últimos artigos escolhidos do CIP, falava de problemas que houveram, acho que foi no Fundo de Fomento de Habitação, desvio de somas públicas para aí fora. Portanto, uma das questões centrais da governação é a gestão financeira. É o cerne de tudo. Isto quer dizer, em outras palavras, só para nós ficarmos com a ideia, em outras palavras está a dizer que a Renamo diz uma coisa e faz outra. Naturalmente. Pelo menos está aprovado. Estou aqui a provar com bases. Quer dizer, uma coisa é eu estar com vontade de estar aqui a falar mal de quem quer que seja. Não é isso. Estou a falar de fatos. Então, aqui está. Nós devia ter sido apresentado o relatório financeiro dos últimos 5 anos. Isso não foi apresentado. Aproveito esta questão. Devia ter sido apresentado a proposta de orçamento para o ano 2025. Isso também não foi feito. Então, o essencial e aquilo que é o cavalo de batalha, digamos, mais relevante de um partido que neste momento está preocupada com uma gestão transparente e de lisura na gestão da coisa pública, isto é um tiro no próprio pé. E digo-te uma coisa, só para tu perceberes por que isto é importante. Algumas pessoas não sabiam disso. Eu estive a fazer contas por causa disso. A Renamo recebe, pela sua representação parlamentar, 60 deputados. Se juntarmos a representação parlamentar e talvez algumas doações por aí fora, não sei o quê, a Renamo mais ou menos, para a sua representação parlamentar, tem uma média de cerca de 10 milhões de meticais por mês. Certo. Não estou a falar das cotizações, não estou a falar de venda de património, não estou a falar de outro tipo de recursos que a Renamo tem ao longo do ano, fora dos fundos públicos. Então, só esta parte temos cerca de 10 milhões mês. Ao longo do ano, são cerca de 120 milhões. O gabinete do líder do segundo partido mais votado, do segundo partido do Conselho Parlamentar, começou nos 70, chegou aos 120. Vamos fazer uma média, a média de 90 milhões de dólares por ano. Se juntarmos os 120 milhões 190 milhões de meticais por ano, os 120 milhões de meticais pela representação parlamentar, juntamos, isto dá mais ou menos 210 milhões de meticais por ano. Significa que se nós juntarmos estas duas componentes dos fundos públicos que a Renamo recebe, temos cerca de 210 milhões de meticais por ano, que isto dá mais ou menos ronda por volta de 15 a 16 milhões de dólares em 5 anos. Não faz sentido uma organização política que recebeu neste mandato de fundos públicos 18 milhões de dólares e não apresentam um relatório financeiro do que fez com esse dinheiro, como é que o aplicou, que investimentos é que fez e que resultados diretos políticos, sociais foram, digamos, foram resultantes para esta repetição desse valor público. Isso é grave.